Olá pessoal, bom dia, tudo bem? O professor Hermínio aqui falando, e na aula de hoje a gente vai continuar estudando sobre a relação sociedade e natureza. Quais são os problemas decorrentes dessa relação entre a sociedade e a natureza? A gente viu nas últimas aulas que houve uma mudança de concepção em relação à natureza na sociedade capitalista, principalmente a partir da Revolução Industrial. A natureza passou a ser vista como fonte para obter lucro, certo? E com essa mudança de concepção, associada às novas técnicas, novas tecnologias que surgiram, também um padrão social baseado no consumo em massa, certo? Tem contribuído para uma maior exploração dos recursos naturais. E com essa maior exploração dos recursos naturais, ao decorrer do tempo, vai aparecendo os problemas que são causados por essa intensa exploração, que nós chamamos de problemas ambientais, certo? Tem aparecido vários desastres ambientais, né? A gente diferenciar um desastre natural que seria causado, por exemplo, por um furacão, um ciclone, um terremoto. Isso aí é um desastre natural, que advém das forças da natureza. Já um desastre ambiental é aquele que é causado pela alteração, pela exploração dos seres humanos na natureza, certo? Como, por exemplo, as enchentes. Por que acontecem as enchentes, né? Porque é que acontece um aquecimento do clima em um determinado local, né? Então, porque está acontecendo as inversões térmicas, né, as chuvas ácidas. Então, isso é decorrente da relação entre a sociedade e a natureza, certo? Da maneira como os seres humanos estão intervindo na natureza, certo? Então, surgem vários problemas. E aqui eu vou falar nessa aula sobre os problemas ambientais do século XXI, certo? A gente sabe que essa preocupação com o meio ambiente ela já vem de muitos tempos, né? A questão ambiental, a crise ambiental, ela teve início com século XVIII, final do século XVIII, com a Revolução Industrial. E só a partir de 1970, né, principalmente em 1972, que houve a primeira conferência a nível mundial para tratar sobre essas mudanças que estavam acontecendo em virtude da maior exploração dos recursos naturais, né, que foi a Eco 72, que aconteceu em Estocolmo, na Suécia. Foi o marco das discussões ambientais, em que reuniu cientistas, a comunidade científica e chefes de estados, certo? E agora no século XXI, aqui eu vou elencar aqui alguns dos principais problemas que eles estão acontecendo no século XXI, certo? O primeiro deles os resíduos sólidos, né? O descarte inadequado de resíduos sólidos. Quanto maior o consumo, maior a produção de resíduos, né? E também maior a exploração de recursos naturais para produzir esses produtos, que com o passar do tempo eles passam a ser obsoletos para as pessoas, certo? Então, esses resíduos, a maior parte, eles são descartados em locais inadequados, em lixões a céu aberto, são descartados nos recursos naturais, nos rios, né, poluindo e contaminando as águas, nos oceanos, certo? Os lixões a céu aberto podem trazer vários problemas, como a poluição do ar, a poluição do subsolo, né, do lençol freático, pode proliferar insetos que podem ser vetores de doenças, né? Pode causar também doenças respiratória nós seres humanos, vários problemas que são decorrentes do descarte inadequado de resíduos sólidos, né, nos lixões a céu aberto. E também associado a uma prática comum nesses lixões, que é a queima, né, a queima desses lixões, que também vai causar vários outros danos, né. Então é um dos principais problemas que acontece no século XXI. Também outro problema é a escassez dos recursos hídricos, né? Muitos cientistas, muitos ambientalistas alertam que a água ela já é o ouro do século XXI para algumas regiões, certo?
Mas aqui eu quero dizer para vocês que a água ela não vai acabar. Mais de 70% da superfície da Terra, do planeta Terra, é formada por água, né? Nela não vai acabar. O que pode acabar é a água potável para o consumo. Então é essa água potável para o consumo que ela está ficando escassa, né? E que a gente deve se preocupar. Vários fatores têm contribuído para isso, né? Principalmente o lançamento, a poluição e a contaminação desses recursos hídricos, né? O barramento de alguns rios, a questão de transpor a água de alguns outros rios, que também pode fazer com que esses recursos eles diminuam seu volume, né? As mudanças climáticas também fazem com que em algumas áreas começa a aparecer as escassez desses recursos hídricos e assim por diante. Então, a água doce, potável para o consumo, ela pode estar escassa nos próximos anos, nas próximas décadas, né? E a gente deve se preocupar com isso porque o recurso natural é o bem mais importante para nós, seres vivos, né? Também a degradação do solo, né? A degradação do solo ele pode ocorrer por vários fatores, né? Como, por exemplo, a erosão, a pobreza de nutrientes dos solos, que isso faz com que aquele solo ele fique pobre em nutrientes e não se desenvolva nenhuma formação vegetal por ele, e até mesmo não fica viável para a produção agrícola, certo? Também é um dos problemas que está acontecendo. Inclusive, muitas áreas estão em processo, o avanço em processo de desertificação. E quando eu falo aqui processo de desertificação, eu não estou falando de clima, que está chovendo menos, mas sim em relação à pobreza de nutrientes existentes no solo, que torna aquela área um pouco inóspita para a flora, certo? Outro problema é o desmatamento, né? No século XXI a gente sabe que está ocorrendo o avanço do desmatamento, principalmente aqui no Brasil, na floresta amazônica. O avanço atingiu os maiores níveis de desmatamento dos últimos anos, certo? Isso traz várias consequências, né? O desmatamento vai destruir os habitats naturais de várias espécies, pode alterar a dinâmica climática regional, né? Um exemplo, a floresta amazônica, ela consegue interferir, levar umidade para várias regiões do país, né? Inclusive a região sudeste. Então, quanto mais ocorre o avanço do desmatamento dessas florestas, pode acontecer o quê? Uma diminuição do volume de chuvas nessa região, como já está acontecendo na região sudeste e na região do centro-oeste ali do Brasil, certo? O desmatamento também pode causar, né, o surgimento de pandemias, né? Porque vírus que só circulam dentro de uma floresta, na medida que a floresta vai sendo desmatada, os animais vão desaparecendo, mas o vírus fica e ele pode chegar até nós seres humanos e provocar uma pandemia, né? Como outras pandemias já surgiram decorrente dessa alteração do ecossistema, né? Outros problemas, né? A questão da ameaça à biodiversidade. A biodiversidade, quanto mais avança a exploração dos recursos naturais, quanto mais avança o desmatamento, a escassez dos recursos hídricos, a degradação do solo, também vai a biodiversidade, tanto a flora como a fauna, ela também está sendo ameaçada, certo? Algumas já estão em processo de extinção. Então, é um problema também decorrente dessa forte alteração que está acontecendo na natureza, da forte exploração dos recursos naturais. E as queimadas, né, muito comuns agora, nesse período, ter várias queimadas, que elas podem acontecer de forma voluntária ou intencional, certo? Essas queimadas, elas provocam vários danos, como, por exemplo, além de contribuir para o aumento do desmatamento, acontece a poluição da atmosfera, acontece também a destruição de habitats naturais,
né? Acontece também com as queimadas, a pobreza do nutriente dos solos, que vai contribuir para esse processo de degradação do solo, e assim por diante, certo? Então, é outro problema que devemos também ficar atentos, e que acontece muito. Nessa época do ano, vários ecossistemas do Brasil estão registrando vários focos de queimadas, né? E a gente sabe que nos últimos anos bateu o recorde de queimadas criminosas aqui no nosso país, certo? Então, esses problemas ambientais, eles vêm acontecendo, certo? E eles devem ser tratados com urgência. Devem ser tratados com urgência, porque nós, na medida que estamos com esse modelo de exploração, nós estamos acelerando a destruição da nossa própria casa, do meio ambiente, né? E a gente deve cuidar bem do nosso planeta. Se todos fizerem sua parte, teremos um ambiente mais equilibrado e uma população com uma melhor qualidade de vida. Então, saudações, até a próxima aula, pessoal.